Graça e paz, muito bom dia, vamos ao nosso devocional diário e eu quero lembrar você nesse devocional de hoje que é inevitável quando nós começarmos a fluir dentro daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, quando nós começarmos assim operar aquilo que Deus já havia instituído sobre as nossas vidas antes mesmo do nosso nascimento, é inevitável que levantem-se pessoas com a intenção de paralisar. Eu preciso lembrar você aqui que esses ataques nunca serão de forma pessoal, serão sempre contra aquilo que nós carregamos da parte de Deus. Quero compartilhar com você um trecho das escrituras da história do apóstolo Paulo, ali ainda no início do seu ministério, logo após algumas das suas ministrações, logo após algumas conexões que o Senhor havia feito, logo após um milagre, na sequência de um milagre, lá no capítulo 14, versículo 19, diz assim: Porém, sobre Paulo, sobrevieram judeus de Antioquia, de Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando ele por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade novamente no dia seguinte e partiu com Barnabé para Derbe. Veja só, irmãos, tem muitos pontos preciosos aqui nessa passagem da vida do apóstolo Paulo, pegando um gancho naquilo que eu falei de forma introdutória, que sempre haverão pessoas, situações, circunstâncias se levantando contrário àquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, e a intenção será sempre nos, assim, paralisar. Observe que não somente os judeus de Antioquia e de Icônio, mas apedrejaram o apóstolo Paulo, mas eles instigaram as multidões. É comum também esse posicionamento de blasfêmias, de mentiras, de pessoas se levantando com intrigas, com fofocas contra as nossas vidas, se assim nós estivermos fluindo no centro, no eixo da vontade de Deus. A intenção deles é o quê? É retirar-nos daquele local, retirar desse local onde o Senhor assim nos conduziu. Observe que eles arrastam o apóstolo Pedro ali para fora da cidade qual o Senhor o havia levado, para que o evangelho fosse pregado, para que pessoas fossem curadas, isso dentro do contexto do propósito do apóstolo Paulo, mas nós facilmente podemos aplicar isso nas nossas vidas. Por vezes o Senhor nos levará a vidas profissionais, a emprego, a amizades, a lugares, a destinos que existe um cumprimento de um propósito ali. E as pessoas, quando verem esta situação acontecendo, pelos mais diversos motivos e opiniões dentro dos corações, elas vão procurar, por vezes, tentar nos paralisar. Mas nós não estamos sozinhos. Além de nós termos o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, o dono do nosso propósito das nossas vidas, nós temos pessoas quais assim o Senhor levanta. Apedrejam Paulo, arrastam ele para fora da cidade, deram ele como morto. Falam, ufa, conseguimos paralisar este homem e o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Porém, rodeando ele, os discípulos, ele se levanta e novamente se posiciona aonde Deus assim havia designado que ele estivesse. Este é o posicionamento que nós devemos ter. Por mais que, embora, por muitas vezes, levantem-se pessoas, tentem nos apedrejar, mentir, blasfemar contra as nossas vidas, o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas e não somente Ele agirá em prol das nossas vidas, mas também levantará pessoas para auxiliar a minha e a sua vida para que nós voltemos ao eixo, ao centro da sua vontade. Guarde essa mensagem no seu coração, que ela possa frutificar ao longo do seu dia. Deus te abençoe.